Olá, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Tara Wells. Estou como presidente da Associação de Transgêneros de Sorocaba desde a sua formação. Sou uma pessoa transfeminista, transativista e já estou na militância aqui de Sorocaba desde o final da década de 90. E falando um pouquinho dessa época, foi uma época de muita luta para nós, mulheres trans e travestis dessa época, que estávamos na situação, né, de pessoas em situação, né, de prostituição. A gente vivia um momento de muita violência na cidade. Sorocaba sempre foi uma cidade muito preconceituosa, muito violenta. Nós éramos ainda presas, né, enquadradas na lei da vadiagem. E hoje em dia a gente não consegue nem imaginar uma coisa dessa. Sempre nos foi imposto que a gente tinha que resistir. Então resistir sempre foi um verbo aqui em Sorocaba, né, para as pessoas trans. Éramos expulsas da noite, expulsas da boate, porque usávamos ainda a sigla GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Nem falávamos ainda, né, de identidades trans. Aí a gente começa a falar um pouco disso, sobre isso, já no início dos anos 2000, né? E aí, em 2004, a gente tem um seminário aqui em Sorocaba, né, com o tema Travesti Respeito, que daí tivemos algumas atividades falando sobre o respeito, falando sobre a violência aos corpos trans. E aí, em junho de 2004, nós fizemos a primeira carreata trans aqui em Sorocaba, com 20 carros acompanhando só. E que foi o embrião, né, da parada LGBT que é hoje, que existe hoje na cidade. E nesse dia a gente decidiu que era necessário que a gente fosse para a rua mesmo para pedir respeito e para pedir menos violência por parte da população cisgênero, né, por parte da população LGBT, né, que na época a gente usava a sigla GLBT ainda, porque já contrariando algumas expectativas e já desromantizando essa ideia, que pessoas LGBT também são pessoas que cometem transfobia, né, contra as pessoas trans. E aí a gente viu que a partir de 2004 a gente precisava se organizar mais para não ser só um puxadinho na sigla LGB, né? E já pensar também nas nossas reivindicações, né, com maior propriedade e se debruçar sobre as nossas questões, respeitando a nossa história e entendendo as nossas especificidades. E aí a gente entra em 2007 com o programa Baby Doll, que era um programa que tinha como foco falar um pouco, né, do cotidiano, né? E foi o primeiro programa da internet que tinha esse foco militante, que era comandado por pessoas trans e pessoas LGBT. Foi muito importante para a desconstrução um pouco, né, do preconceito, um pouco de todo esse estigma. E aí quando a gente passa em 2016, que a gente propõe como tema da parada LGBT por mais ativismos trans. E aí a gente levou como tema, aí fizemos algumas atividades no SESC, fizemos algumas atividades também aqui na cidade, né? Fizemos o nosso Transformar, que foi um evento preparada, fizemos também o nosso Arraia Trans, né? Tudo com foco de trazer as pautas trans, chamar os ativismos trans, né, para a luz, para o sol. E aí a gente, uma vez, a gente estava conversando com a Keila Simpson, que ela veio para cá para fazer uma palestra, que é a presidenta da ANTRA, a Associação Nacional de Travestis, e a gente falou que tinha essa intenção que Sorocaba tivesse uma associação que fosse exclusivamente trans, que pensasse dentro da nossa realidade e se debruçasse sobre as nossas necessidades. E aí a gente começou a conversar, daí pegamos o Estatuto da ANTRA como exemplo, né, para a gente construir o nosso. E aí, em dezembro de 2016, nós fizemos a primeira reunião com algumas pessoas trans que também queriam fazer parte dessa ideia. E em janeiro de 2017, a gente apresenta a Associação de Transgênero de Sorocaba para o público, né? E a gente faz um evento de apresentação. Sem o apoio do poder público, nós fizemos com o apoio de pessoas voluntárias, com pessoas simpatizantes à ideia. E aí a gente começou a pensar qual será a nossa primeira ação. Aí eu, muito metida, né, já peguei e fiz um ofício, mesmo sem ter muita noção de como se fazia um ofício.
fiz um ofício e mandei para a Defensoria Pública, falando, né, sobre a dificuldade do nome, do respeito do nome social, falando também que a gente precisava de um mutirão que falasse do nome social, que garantisse o direito, né, para as pessoas trans. A gente nem falava de nome retificado ainda. A gente começou a pensar na nossa dificuldade, né, do respeito ao nome social. E até pela nossa surpresa, a gente foi chamado lá na Defensoria, fomos chamadas lá na Defensoria Pública e fizemos a nossa primeira reunião, e a partir disso a gente já começou a pensar e construir o nosso primeiro mutirão de retificação de nome. Então, essa foi a primeira ação da TS mesmo. E depois aí nós falamos também do nosso cursinho, né, já pensando na nossa realidade, porque muitas de nós são expulsas, né, do convívio familiar muito cedo. E isso também não garante a nossa permanência na escola, né? Quando a gente é expulsa do convívio familiar, a gente é expulsa da escola, a gente não tem apoio, a gente é lançada à prostituição, né, como a única forma de sobrevivência. Mais de 90% de nós está nessa situação ainda. Eu arrisco a dizer que somos bem mais de 90%, visto a nossa realidade, as pessoas trans que estão inseridas no mercado formal de trabalho. E desde então, esse é o trabalho da TS, é sempre se debruçar sobre as questões trans e geralmente a gente tem sido o fio condutor entre as pessoas trans e a sociedade cis heteronormativa, falando das nossas especificidades, levando a nossa realidade e fazendo com que as pessoas entendam que, além de tudo, somos pessoas e, como tal, precisamos sobreviver enquanto pessoas. Eu acho que é muito importante esse trabalho que a gente tem feito, e também a gente se debruça sobre a nossa maior dificuldade, que é a nossa inserção no mercado formal de trabalho, o nosso reconhecimento enquanto cidadãos e cidadãs. Bom, o meu nome é Augusta Neves, eu estou atualmente como secretária-geral da ATS. Então a ATS ela nasceu desse desejo e dessa necessidade, mais do que tudo, das pessoas trans organizarem as suas pautas, ainda de forma independente até mesmo do movimento LGBT, que é um movimento que mistura todas essas pautas e acaba ficando muito distante do que é necessário para a população da letra T. São necessidades muito específicas, uma visão até mesmo sobre a sociedade muito específica que era necessário ser viabilizada através da construção de uma entidade. E aqui em Sorocaba, a entidade que deu voz a essa questão, trouxe essa questão à tona de fato, foi a ATS. A nossa primeira ação, então, foi o mutirão de retificação de nome, que esse mutirão aconteceu antes da decisão do STF, que dá o direito das pessoas trans retificarem o nome de forma extremamente simplificada nos cartórios. Esse mutirão ele ocorreu na época em que ainda era necessário que as pessoas trans entrassem com processos para que conseguissem na justiça o direito da alteração do nome. Nesse mutirão a gente atendeu então por volta de umas 30 pessoas trans. Eu não tenho conhecimento de nenhum processo que foi concluído de fato, porque logo veio a decisão do STF, mas o mutirão foi extremamente importante na época. Depois do mutirão a gente teve a organização do Cursinho Popular, que o Cursinho Popular ele foi organizado justamente nessa perspectiva de que mais de 90% das pessoas trans elas não conseguem inserção no mercado formal de trabalho por conta do preconceito e da discriminação. Então a gente organizou o Cursinho Popular, que visava preparar as pessoas trans para concursos públicos e para vestibulares, para que elas conseguissem a capacitação ou já conseguissem inserção num trabalho formal. O cursinho ele funcionou por 2 anos e meio, nós atendemos acho que mais de 100 pessoas trans ao todo, ao longo do curso. Pessoas LGB também, que num determinado momento nós abrimos o curso para as pessoas LGB. E foi uma iniciativa muito importante também, porque a gente percebeu que muitas dessas pessoas que não necessariamente tenham conseguido a inserção num curso de nível superior ou numa faculdade, conseguiram ter acesso a um conhecimento que até então a elas tinha sido negado. Elas saíram de lá muito mais confiantes
Então essa foi uma iniciativa muito importante da ATS. Depois do cursinho, nós iniciamos vários projetos que ocorrem em paralelo dentro da ATS. Um deles, que é muito importante, é a organização anual da Marcha Trans. A Marcha Trans, inclusive, foi uma das principais motivações que trouxeram a ATS à tona, porque as mulheres trans sempre sentiram aqui em Sorocaba que a parada LGBT começou a festejar questões que já haviam sido conquistadas pelas pessoas LGBT, mas para as pessoas trans ainda não. Então, enquanto a parada LGBT é majoritariamente uma festa para as pessoas LGBT+, para as pessoas trans aquilo não tinha o sabor que deveria ter, porque as pessoas trans ainda não tinham praticamente conquista nenhuma. Então, a ATS veio com essa ideia de organizar a Marcha Trans, que é um ato que tem um tom diferente da parada, é um ato que tem um tom mais de protesto, é um tom mais sóbrio, para a gente refletir mesmo sobre o que de fato as pessoas trans conseguiram na nossa sociedade, até que ponto se realmente contempla as nossas necessidades, até que ponto esses direitos já nos garantem uma existência plena enquanto cidadãs e cidadãos. Então a Marcha Trans é organizada anualmente pela ATS com o objetivo de trazer essa reflexão, um tom diferente, um tom mais político do que a parada tinha até então. Outra atividade importante que a ATS organiza anualmente é o nosso curso de formação em diversidade sexual. Esse é um curso que ele é ministrado normalmente em 2 datas diferentes. Ele é gratuito, com vagas limitadas, porque a gente dispõe de um espaço limitado, em que a gente explica toda a questão de diversidade sexual, incluindo orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, quais as diferenças entre esses aspectos da sexualidade humana. A gente fala sobre a dificuldade das pessoas trans de inserção no mercado de trabalho. A gente ministra um curso voltado para que as pessoas tenham um entendimento básico mesmo da questão trans, porque tem muita gente que não tem nada de conhecimento sobre nós e acaba vivendo com uma opinião formada com base somente em preconceitos. E a gente acredita que a informação é a principal arma contra o preconceito. Então a gente ministra esse curso com o objetivo de possibilitar as pessoas construírem uma opinião embasada sobre nós, e não uma opinião solta, formada somente com base nos preconceitos antigos que são trazidos de muito tempo na sociedade. Então, esse curso é uma iniciativa muito importante que a gente organiza anualmente. Além do curso, a gente também faz a distribuição de cestas básicas para as pessoas trans que estejam em situação de vulnerabilidade. Essa é uma iniciativa que ganhou particular importância dentro da estrutura da ATS durante a pandemia do novo coronavírus iniciada em 2020, porque a pandemia trouxe à tona as dificuldades que as pessoas trans vivenciam na sociedade. A pandemia, ela exacerbou essas dificuldades. Então, a demanda que nós passamos a receber de pessoas trans que necessitam desse auxílio da cesta básica ficou muito grande. E nós percebemos que houve uma contrapartida no que tange a doação de alimentos para a ATS, porque nesse período, empresas grandes da região surgiram com a proposta de doar um grande volume de cestas básicas para a ATS na ocasião. E essas cestas básicas, elas serviram para que a gente também escoasse esses alimentos com uma maior constância, que foi demandada de nós durante essa pandemia. Além dos alimentos, a gente também distribui kits de higiene básica e profilaxia, né? Que durante a pandemia o álcool em gel fez-se muito necessário, as máscaras fizeram-se muito necessárias e nós distribuímos nesses kits, além de sabonetes, pastas de dente, escovas de dente, nós também incluímos máscaras e álcool em gel. A ATS faz constantemente também um trabalho de encaminhamento de demandas que chegam até nós, para que o poder público dê a tratativa adequada para essas demandas, quando a ATS não tem a capacidade de realmente tratar e acolher essa demanda que chega para nós. Então, quando uma pessoa trans necessitando de uma vaga de abrigo, por exemplo, chega até a ATS, uma pessoa trans que está em situação de violência, que foi expulsa de casa, a ATS ela entra em contato com o poder público para tentar fazer essa conexão e tentar conseguir que essa pessoa trans seja inserida na estrutura de auxílios que o poder público dispõe para a população em geral, mas que normalmente as pessoas trans dificilmente conseguiriam ser inseridas nas mesmas condições,
porque somente o acesso pela pessoa trans é muito mais difícil. Então, se você que está me assistindo, você se sentiu minimamente comovido, e você gostaria de ajudar a ATS, se você compreende a importância de ajudar a ATS, você pode procurar aqui no nosso site mesmo, tem o nosso Pix, que vocês podem fazer doações em dinheiro se vocês desejarem. O nosso Pix é o nosso e-mail, é associacaltransgenerossorocaba@gmail.com. Vocês vão localizar o nosso Pix tanto no nosso site, quanto na nossa página no Facebook, quanto no nosso Instagram. Para achar a gente em qualquer uma dessas plataformas, é só pesquisar por ATS Sorocaba, tanto no nosso site quanto no nosso Facebook. Vocês também vão poder ter conhecimento de todas as nossas ações. A gente tem um clipe completo aqui no site que vocês podem visualizar. Se vocês desejarem fazer algum outro tipo de doação, seja em alimentos, em material de escritório ou em itens de higiene básica, vocês podem entrar em contato com a gente através da seção contato aqui no site, e vocês podem mandar um e-mail ali informando pra gente qual é a forma de doação que vocês desejam fazer para ajudar o trabalho da ATS. E as pessoas trans que estão assistindo esse vídeo, eu gostaria de convidar todas, todos e todes a refletir sobre quão importante é que nós estejamos unidos e unides contra o preconceito que a sociedade lá fora durante tanto tempo direcionou a nós e ainda direciona. Junte-se à causa, procure fazer algo a respeito dessa discriminação e desse preconceito que atrapalha as nossas vidas e nos coloca em desvantagem em relação à população em geral. É isso, muito obrigada.